Vamos falar da movimentação, falei aí dos atores, mas não está sendo só o titular dos dados que tem feito isso, que tem buscado essas questões, essas demandas, né? Mostrando que as mais diversas empresas aí na sua área de atuação devem estar preparadas para fazer frente a essa necessidade. Então, vou mostrar um pouquinho daquilo que aconteceu nos últimos tempos a respeito da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? Então, ela tomou algumas ações nos últimos meses, vamos falar assim, desse ano, e aí com o objetivo de fazer o quê? Esclarecer as empresas, os titulares dos dados a respeito dos seus direitos e de algumas questões. Recentemente, no final de maio, houve uma publicação bastante relevante e ela é bastante esclarecedora aí sobre diversos temas. Então, o que nós já tivemos de publicação por parte da Autoridade Nacional até esse momento? Uma divulgação a respeito do seu planejamento estratégico no período de 2021 a 2023, a proposta da cadeia de valor e macroprocesso da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, mostrando como eles estão se planejando para os próximos anos e as próximas ações para se tornar, em algum momento mais adiante, nesse meio de caminho, de uma autoridade nacional para uma agência nacional de proteção de dados, uma agência que aí vai ter que obter recursos através da aplicação ou da dotação orçamentária ou da aplicação das multas que ela arrecadar em função do não cumprimento das regras por parte das empresas, né? Uma portaria 11 aí de 2021, tá? Tornando pública a agenda regulatória para o biênio de 2021 e 2022, e no dia 28 de maio, se não me falha a memória, foi publicado esse guia orientativo para definições aí dos agentes de tratamento de dados pessoais e do encarregado dessas informações. Então, eu tomei a liberdade de trazer para vocês algumas dessas informações relativas a esse material, porque vai dando alguns conceitos para onde ou para que lado a autoridade nacional tem olhado e falado e pensado a respeito da sua forma de atuação. Eu separei uma imagem aqui que define um mapa estratégico aí determinado ou colocado pela autoridade nacional, mostrando aqui primeiro qual é a missão da autoridade. Ela diz que é zelar pela proteção de dados pessoais. Qual é a visão dela? Tornar-se um órgão de referência nacional e internacional com relação à proteção de dados pessoais. E aí uma perspectiva estratégica dividida em resultados, processos internos e estrutura. Então, na parte de resultados, o que espera a autoridade nacional? Promover o fortalecimento da cultura e proteção de dados pessoais. Então, ela quer estimular isso nas empresas e nas próprias pessoas. Na questão de processos internos, estabelecer um ambiente normativo eficaz para a proteção desses dados pessoais. Em relação à sua estrutura, aprimorar as condições para o cumprimento das competências legais que são de atribuição dela. E ele ainda tem os valores, como valores da autoridade nacional: ética, transparência, integridade, imparcialidade, eficácia e responsabilidade. Eu acho que é muito interessante isso, porque nós vamos poder falar aqui a respeito dos valores que efetivamente estão norteando as ações por parte da autoridade nacional, que vão trazer depois os desdobramentos naturais a respeito de decisões e orientações a serem seguidas. Todas as orientações que vierem, quando nós formos interpretar, é bom olhar para esses valores para a gente tentar enxergar e encaixar dentro desses pilares, dentro desses valores divulgados. Lá desse material, eu também capturei ações estratégicas vinculadas aí ao objetivo estratégico 1. Tem todo um detalhamento ali que eu acho que não caberia, mas acho que algumas coisas são importantes para a gente imaginar como a autoridade nacional vai trabalhar nos próximos tempos. Então, primeiro, detectar infrações à LGPD. Márcio, o que você acha que é detectar infrações à LGPD? Como é que você traduziria isso, Márcio? Metodologia de trabalho, como identificar cruzamentos eletrônicos de informação com as mais diversas bases de dados, como em qualquer outra situação. Aceitar denúncias, né, Márcio? Então, assim, sim, ele vem tratando já, ele vem como primeira parte da primeira estratégia dele, colocar essa questão das infrações à LGPD, que é naturalmente algo novo, algo que ainda não faz parte da cultura geral e que é algo que vai trazer aí muita dúvida e questão a respeito de como fazer, e aí porque a gente está engatinhando ainda
nessa questão da legislação, nessa maturidade, né? Ele traz aí no horizonte temporal um prazo médio de 2 anos, né? Mas não significa que ele vai esperar 2 anos. Isso é quando ele já quer trazer aí, vamos dizer assim, desenhado esse caminho, né? Próximo passo, ele fala em promover eventos de capacitação e oficinas de proteção para dados pessoais, num prazo aí, num curto prazo, ele chama de 12 meses. Promover diálogo entre entidades governamentais e não governamentais, incluindo organismos internacionais e outras autoridades de proteção de dados. Ele também quer fazer isso num prazo curto de 12 meses, tá? E elaborar guias e recomendações sobre proteção de dados. Então, isso que nós estamos falando, e vamos tratar aqui na sequência de alguns pequenos detalhes, foram retirados da primeira publicação sobre recomendação sobre proteção de dados. Também prazo médio aí, até 2 anos.